Portugal foi o terceiro país europeu com mais ataques informáticos no ano passado. O ataque informático aos laboratórios Germano de Sousa provocou atrasos. A Segurança Social foi alvo de um ataque informático. Vários serviços essenciais do país pararam na sequência do ataque informático à Vodafone. Senhoras e senhores, bom dia. É uma grande honra estar com vocês aqui na Cyber e Cloud Expo 2023. Meu nome é David Silva e eu sou fundador e CEO da CyberX, da Ethical Hacking Services. A CyberX foi fundada aqui em Portugal com o objetivo de prestar verdadeiros serviços de Ethical Hacking. Falando um pouco mais sobre mim, a minha carreira em cibersegurança começou há mais de 8 anos atrás. Durante todo esse tempo, eu pude me aperfeiçoar em diversas áreas do Ethical Hacking, combinando com meu mestrado em Segurança Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Durante a minha carreira também fui autor de um CVE, o que demonstra minha contribuição para a cibersegurança global. Mas além das certificações e títulos, o que me move mesmo é a paixão de ajudar empresas e pessoas a se ficarem cada vez mais seguras. Como um profissional da área com várias certificações internacionalmente conhecidas, eu percebo o valor da educação contínua. Elas não são apenas certificações. Elas são ferramentas que nos ajudam a identificar e aprender cada vez mais sobre os desafios que estamos enfrentando no mundo digital. Bom, quando não estou mergulhado de cabeça na cibersegurança, vocês podem me encontrar por aí viajando, conhecendo novas culturas e novas línguas, ou até mesmo passando tempo com meu cão ou olhar para as estrelas. Eu acredito fielmente que a resolução de muitos problemas do nosso dia a dia vem assim nos tempos que nós estamos menos preparados, digamos assim. Nessa apresentação eu estou ansioso para partilhar não apenas o que eu aprendi, mas também as experiências que eu vivi. E para começar, eu vos faço a seguinte pergunta: estamos protegidos? Essa pergunta ressoa com urgência em um mundo onde ataques cibernéticos estão tornando eventos diários, afetando gigantes da tecnologia, infraestruturas críticas e, mais preocupantemente, instituições essenciais à nossa saúde e bem-estar. Nos últimos 12 meses, empresas como Apple, Meta e Facebook revelaram ter sido vítimas de ataques cibernéticos. Esses incidentes não são isolados. Eles fazem parte de uma tendência alarmante que vimos recentemente, incluindo o maior ataque de negação de serviço distribuído, DDoS, já registrado. Uma ameaça que colocou em alerta empresas globais como a Google e a Amazon. Esses ataques DDoS têm o poder de causar disrupções em larga escala, e a menos que medidas de cibersegurança sejam reforçadas, poderemos testemunhar consequências ainda mais severas. Em maio de 2023, a ABB, uma global de automação, foi vítima de um cyberataque pelo grupo criminoso Black Basta, que comprometeu centenas de dispositivos da empresa através do AT. E o mais chocante ainda, o Tampa General Hospital informou que dados sensíveis de mais de 1,2 milhões de clientes tinham sido roubados num ataque de ransomware. Esses ataques sublinham uma realidade sombria. Estamos em uma corrida armamentista digital, onde os avanços na segurança são perpetuamente desafiados por agentes maliciosos, que evoluem suas táticas de forma agressiva e incessante. A pergunta "estamos protegidos?" não é apenas uma chamada para ação para profissionais de cibersegurança, mas também para cada indivíduo, pois a segurança cibernética começa com cada um de nós, com a conscientização e práticas seguras. É o lembrete de que na era digital a segurança é uma responsabilidade partilhada. Não poderia deixar de mencionar a batalha entre cibersegurança e inteligência artificial. Por um lado, a IA
é uma ferramenta poderosa que pode analisar grandes volumes de dados a uma velocidade e eficiência que ultrapassam a capacidade humana. Ela pode identificar padrões, detectar anomalias e automatizar respostas a ameaças conhecidas com uma precisão impressionante. No entanto, a cibersegurança é uma área onde a criatividade e a intuição humana são inestimáveis. Profissionais experientes trazem anos de conhecimento tático, compreendendo ameaças e contextos que uma IA, por enquanto, não consegue capturar. Esses profissionais podem antecipar e reagir novas táticas de ameaças, utilizando raciocínio abstrato e a capacidade de pensar fora dos padrões pré-estabelecidos, algo que a IA ainda não consegue replicar automaticamente. Quando falamos de uma vitória, nessa comparação temos que redefinir o que significa ganhar. A IA, sem dúvida, amplifica as capacidades dos profissionais de cibersegurança, mas não pode substituir o julgamento crítico e adaptabilidade humana. Por exemplo, a IA pode alimentar-se de informações passadas para antecipar eventos futuros, mas o profissional de cibersegurança pode entender todo o contexto por trás de uma ameaça emergente e desenvolver uma nova resposta estratégica que a IA não conseguiria conceber sozinha. Portanto, em vez de questionar quem ganharia entre a IA e o profissional humano, a questão mais relevante é como podemos integrar melhor essas duas forças. O ideal é uma simbiose, onde a IA aumenta a habilidade humana e os profissionais humanos orientam e refinam o uso da IA. Essa combinação maximiza a eficiência da cibersegurança, utilizando a velocidade e capacidade de processamento da IA, enquanto mantém a criatividade e a adaptabilidade humana no contexto das decisões estratégicas. Em resumo, a IA é uma aliada poderosa na cibersegurança, mas são os profissionais humanos com anos de experiência, certificações e conhecimento que mantêm a liderança na proteção contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. A vitória é alcançada não quando uma substitui a outra, mas quando ambas trabalham em harmonia para fortalecer nossas defesas digitais. Passando agora para o próximo slide, eu gostaria de falar sobre o item essencial que falta na maioria das empresas. Mas antes de falar sobre esse item, que são os testes de segurança, vocês precisam compreender o conceito muito básico, que é a diferença entre uma análise de vulnerabilidade e um pentest. Uma análise de vulnerabilidade é um processo no qual scanners de vulnerabilidades executam numa página web, num servidor, num IP, por exemplo, e lista todas as vulnerabilidades que ele consegue encontrar através dos seus módulos. Ou seja, ele não consegue identificar nada além daquilo que está nos seus módulos. Exemplos de ferramentas de análise de vulnerabilidade. Nós temos o Nessus, nós temos o Aconetix, nós temos o NetSpark, nós temos o WaspZap. Imensas ferramentas que nós possuímos por aí. E como eu disse, o objetivo é listar as vulnerabilidades. Nenhum desses scanners explora. Isso acontece somente no pentest. Também é importante mencionar que nos scanners de vulnerabilidade acontece uma coisa que nos pentests não acontecem com frequentemente, que são os falsos positivos. Como os scanners não conseguem de fato garantir que aquela vulnerabilidade existe ou não, ela apresenta para o utilizador, podendo ser um falso positivo ou não. Desse modo é necessário ter um analista ali, uma pessoa da área de cibersegurança, para validar que aquela vulnerabilidade realmente existe. Por outro lado, nós temos o pentest, que é uma prática orientada a objetivos específicos. O que a gente faz durante um pentest? A gente simula um ataque real. A gente avalia as defesas e mapeia todos os caminhos que um atacante verdadeiro conseguiria fazer para atingir o objetivo. Os pentests podem envolver os usos das ferramentas de análise de vulnerabilidade. Elas ajudam a gente a encontrar itens que podemos identificar de forma mais rápida e também possíveis cenários de exploração. A principal diferença entre a análise de vulnerabilidade e o pentest é que a primeira é mais orientada a listar apenas as vulnerabilidades. Olha, a gente executou essa ferramenta aqui, você possui isso, isso, isso.
Enquanto no pentest, imagina que a gente encontrou uma falha de SQL injection. Então, a gente não apenas vai mostrar ali, olha, você tem uma falha de SQL injection. A gente vai explorá-la. O que a gente consegue fazer com essa falha? Será que a gente consegue extrair os dados dos utilizadores? Será que a gente consegue pegar informação de cartão de crédito, moradas, número de segurança social? Tudo isso faz parte de um pentest. Então, agora que vocês sabem a diferença, o que é uma análise de vulnerabilidade e um pentest, eu posso até dizer, os pentests são mais que obrigatórios numa empresa. Já passou da hora das empresas se tornarem seguras através de um pentest. Uma coisa que eu quase ia me esquecendo. A análise de vulnerabilidade, como são scanners, vocês conseguem executar de forma frequente, seja de forma mensal, diariamente, trimestral, semestral, enquanto o pentest ele é indicado a cada 6 meses ou até mesmo após uma mudança na aplicação. Imagina que você implementou uma nova funcionalidade, então de fato ali você deve testar a segurança da aplicação. E existem empresas também que gostam de executar pentests a cada 2 meses, a cada 3 meses. Isso não é nenhum problema, depende do cliente, o que ele quer naquele momento. Mas a gente sempre recomenda executar assim que as vulnerabilidades que foram identificadas anteriormente tenham sido corrigidas. Não faz muito sentido você testar de novo e as vulnerabilidades ainda estão abertas. Percebe a diferença? Para que você vai ter uma nova listagem de vulnerabilidades, às vezes até as mesmas, e vai fazer o que com o relatório? Percebe? Uma outra coisa interessante que eu tenho visto por aí são empresas que anunciam, olha, a gente faz pentest em 2 dias, em 1 dia. Isso praticamente é impossível. O que você está comprando é uma análise de vulnerabilidade. Você só vai receber a listagem das vulnerabilidades sem exploração alguma. Então, sempre fiquem desconfiados quando alguma empresa oferece para vocês um serviço rápido e barato. Já falo de pronto, o pentest não é um serviço barato, porque envolve profissionais certificados. Como vocês conhecem por aí, existem inúmeras certificações internacionais que autenticam que ali o profissional sabe executar um pentest. O pentest não é apenas encontrar vulnerabilidade em programas de bug bounty, de recompensa. Ele é todo um processo. Ele tem o início, o meio e fim. Ele é um ciclo. Então, os verdadeiros profissionais que sabem executar um pentest conhecem todo esse ciclo. E através dessas certificações, como o SWE, o SCP, CPTS, o que não falta são certificações, já até sumiu aqui na minha cabeça. Fiquem espertos com essas empresas. Bom, agora que vocês sabem de fato a diferença entre uma análise de vulnerabilidade e um pentest, como vocês devem ter visto no início da apresentação, eu trouxe um convidado especial. Ele é um amigo meu, é especialista na área de cibersegurança, ele é penetration tester também, ele é pesquisador de segurança com inúmeros CVEs, participa de programas de bug bounty e eu gostava que ele se juntasse a nós. Seja bem-vindo, Caio Farias. Obrigado, David. É um enorme prazer estar aqui a partilhar convosco este espaço. Eu sou o Caio. Eu já estou no mercado da cibersegurança já há mais de 5 anos, como o David disse bem. Eu sou bug hunter, sou pentester, também sou pesquisador. Gosto de investir o meu tempo, além da minha família, gosto de investir o meu tempo a descobrir novas falhas, a estudar o código por trás, a estudar o que é uma network da Active Directory, o que é uma Azure, o que é cloud. Enfim, gosto de abordar todo o estudo no âmbito da cibersegurança. E hoje gostava de partilhar convosco algumas ideias que eu tenho relativamente a automações, relativamente a pentesting. Qual é a diferença entre ambos? Vamos falar sobre isso? Ora bem, então agora vamos abordar o tema do que é que são automações. Bem, automações em Red Team, pentest, envolve o uso de ferramentas e scripts para realizar validações de cibersegurança de forma eficiente em grande escala. Isso possibilita a execução rápida e precisa de testes de segurança como varreduras de vulnerabilidades e coletas de informações, que são tópicos muito importantes a quando de um pentest da Red Team, porque sem as mesmas nós infelizmente não chegamos a lado nenhum. Portanto, as automações são utilizadas para identificar fragilidades em sistemas, redes, aplicações ou silos, organizações e a fortalecer as suas defesas de cibersegurança. Isso economiza tempo e recursos. Porém, requer habilidades técnicas para desenvolver scripts personalizados, orquestrar tarefas
de testes e validar resultados. Bem, requer também, como disse há bocado, requer que a pessoa que esteja a desenvolver tenha um amplo domínio da programação, tenha um amplo domínio da análise de comportamento das aplicações, de modo a saber validar os casos de falsos positivos e os casos que não são falsos positivos, porque são tópicos extremamente importantes. Em suma, as automações existem para coletar dados para auxílio de novos pentests, red team, e mais para frente podemos tocar no âmbito de o que é que um pentester pode fazer com essas informações. Bem, então agora vamos falar de alguns exemplos de automações que são comumente utilizadas hoje em dia por grandes empresas, por bug hunters em pentest, red team. Portanto, a primeira, muito utilizada por exemplo, bug hunters, é o Nuclei. Portanto, o Nuclei foi projetado para automatizar processos de scanning e identificação de vulnerabilidades em aplicações web, serviços e APIs. É particularmente adequado para identificar problemas de cibersegurança, como configurações incorretas, como software desatualizado e vulnerabilidades comuns encontradas em aplicações web. Ou seja, o que isso quer dizer? O que quer dizer que o Nuclei foi desenvolvido de tal modo em que é altamente flexível, ao ponto de eu, por exemplo, ou o David, desenvolver o template para uma vulnerabilidade no WordPress, onde é possível extrair informações dos utilizadores no barra, por exemplo, vamos imaginar a barra xpto barra users.json, em que podemos colocar um parâmetro que extrai toda a informação, por exemplo, o parâmetro user. Mas por norma, se este endpoint estiver vulnerável, podemos colocar hardcoded no template do YAML, que é um fecheiro utilizado no Nuclei, e assim que executarmos esta ferramenta, ela está, e pronto, automaticamente poderá estar vulnerável, e claro, convém sempre o pentester por tirar a POC, para saber se não é nenhum falso positivo. Em suma, o Nuclei é isto, e a única vantagem, a melhor vantagem dele é porque ele é altamente flexível. E em seguida temos o Aconetix, que é uma ferramenta de scanning de segurança automatizada para identificar vulnerabilidades, tal como o Nuclei, mas com uma interface gráfica, com outros tipos de testes. Nós poderemos configurar na API do Aconetix testes à nossa maneira, com rate limit, podemos configurá-lo bem ao nosso agrado dos testes que queremos efetuar, que também é muito utilizado por grandes empresas, é uma ferramenta paga. Grandes empresas fazem um investimento e pronto, conseguem sacar sempre muitos bons resultados. E depois, tão bem falado hoje em dia, é o Burp Suite Enterprise, que é a versão de scanning de vulnerabilidades com a aplicação web, por exemplo, do Burp Suite. Portanto, é a versão, como disse, a versão empresarial, que oferece os recursos de automações para testes de pentests e aplicações web. Pronto, é muitíssimo parecido com a Aconetix, tem uma ou outra diferença, pronto, mas se uma empresa optar pelos dois, ou por um dos dois, perfeito. Isto é uma boa abordagem inicial para um pentest, para red team no scope. E depois temos uma outra automação, para mim é muito boa, mas não é bem utilizado para aplicações web, mas sim para um âmbito de Purple Team, que é um red team com ação do SOC. Portanto, é a coordenação direta do SOC com o red team quando dos testes. Portanto, chama-se Caldeira. Portanto, é uma plataforma de automações para equipas de Purple Team que permite a criação e execução e a gestão de campanhas de ataques simulados. Ou seja, o SOC desenvolve uma implementação e diz ao red team: olha, testa isso, por favor, para ver se conseguimos obter algum sinal do nosso lado. Obtendo o sinal através de logs, por exemplo, significa que a campanha está a ser bem sucedida. E lá está, novamente, muito parecido com o Nuclei a nível de estrutura. O Caldeira também, e ele funciona à base de templates. Nós podemos customizar os nossos templates, colocamos no Caldeira, colocamos a sequência do tipo de ataque e aquilo funciona perfeitamente bem. E depois, não nos esquecendo das duas grandes ferramentas de automação, que é o Nmap, que é uma ferramenta amplamente usada e valiosa para reconhecimento de redes e scanning em testes em pentest Red Team. É uma excelente ferramenta para automatizar a descoberta de redes e scanning de vulnerabilidades.
e também o Nessus, que é muitíssimo parecido. Duas excelentes ferramentas que qualquer pentester tem que ter grande domínio acerca dela. Então vamos para mais um novo tópico, que é os benefícios entre testes manuais e automações. Portanto, temos a compreensão contextual, ou seja, os testes manuais permitem que os pentesters, red teamers, entendam o contexto mais amplo do ambiente de destino, incluindo nuances específicas que podem não ser identificadas por ferramentas automatizadas. Depois, a exploração criativa. Os testers, ou pentesters, ou red teamers, podem usar a criatividade e conhecimento técnico para identificar vulnerabilidades não convencionais e inesperadas que as ferramentas automatizadas podem perder. Depois, steps, a identificação de vulnerabilidades personalizadas. Portanto, os pentesters podem personalizar o seu ataque de acordo com o ambiente e o sistema específico em questão, o que pode levar à identificação de vulnerabilidades exclusivas. De seguida, temos a simulação de atacantes reais. Portanto, os testes manuais permitem que os profissionais simulem o melhor comportamento de atacantes reais que frequentemente adoptam abordagens personalizadas e adaptativas. Depois, a validação de falsos positivos. Esses testes podem ajudar a confirmar a validação das descobertas feitas por ferramentas automatizadas, reduzindo o número de falsos positivos. De seguida, temos a avaliação dos riscos. Os pentesters podem avaliar a gravidade do impacto das vulnerabilidades identificadas, fornecendo informações mais detalhadas sobre os riscos. Depois, os testes em camadas avançadas. Portanto, em ambientes altamente seguros, as automações podem ser facilmente detectadas pelo WAF, as firewalls, e a execução das mesmas são rapidamente bloqueadas. Assim, os pentesters podem adotar abordagens mais furtivas, digamos, para conseguir contornar a situação. Depois, temos os treinamentos de desenvolvimento. Portanto, realizar testes manuais é uma oportunidade de desenvolvimento profissional para os pentesters, permitindo que aprimorem as suas habilidades e conhecimentos. De seguida, temos a adaptação a mudanças. Portanto, em ambientes dinâmicos, os pentesters são capazes de se adaptar rapidamente à alteração do sistema-alvo, ao contrário de ferramentas automatizadas que podem ser menos flexíveis. E depois é a confirmação dos resultados. Portanto, os pentesters, ao realizar esses testes manuais, podem ser usados para confirmar os seus resultados de automação e garantir a precisão das suas descobertas. Agora vamos falar sobre o último tópico, que é porque devemos confiar mais em testes manuais. Bem, temos aqui alguns subtópicos. E que o primeiro é o contexto e a compreensão profunda. Portanto, os pentesters podem entender o contexto e as peculiaridades específicas do seu ambiente, permitindo uma avaliação mais precisa e personalizada do contexto da cibersegurança. Ou seja, eles podem considerar nuances e que as ferramentas automatizadas acabam por perder. De seguida, temos a identificação de vulnerabilidades únicas. Ou seja, os pentesters têm a capacidade de descobrir vulnerabilidades únicas que não podem ser ou acabam por não ser detectadas por essas ferramentas. E eles podem explorar cenários mais complexos, identificar ameaças não convencionais, o que é muito comum isto acontecer nos testes dos pentesters e nos red teams. Depois temos a validação e a triagem dos resultados. Portanto, os pentesters podem e devem validar as descobertas feitas pelas ferramentas automatizadas, fazendo a construção de filtros de falsos positivos e oferecendo resultados mais confiáveis. Isso acaba por economizar tempo e recursos na correção dos problemas reais. Digamos que há inúmeras vulnerabilidades encontradas no teste e acabamos de submeter isto a um cliente ou uma entidade e essa entidade barra esse cliente vê inúmeras vulnerabilidades, só que são muitos falsos positivos. Evita com que eles percam tempo e a equipa de cybersecurity barra desenvolvimento evite perder tempo, porque tempo é dinheiro e tempo é útil. Depois, a validação dos riscos mais detalhadamente. Portanto, os pentesters podem oferecer uma validação de risco mais detalhada, levando em consideração a gravidade das vulnerabilidades, o impacto real e as estratégias de mitigação das mesmas. E por fim, temos os testes de defesa e respostas a incidentes. Ou seja, os pentesters podem avaliar a eficácia das defesas de segurança e a capacidade de resposta a incidentes da organização. Só uma parte, lembro-vos de ter falado há bocado do Caldera. Lá está. Isto é um exercício, podemos considerar como um exercício de Purple Team, uma ação sincronizada. Ou seja, os pentesters podem simular ataques avançados e adaptativos para testar a capacidade de detecção e resposta da equipa de segurança. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do meu breve detalhe que eu dei.
e desejo-vos tudo a correr bem. Um abraço. O caminho para a resiliência cibernética não é apenas um slogan, mas um plano de ação estratégico que as empresas devem implementar internamente para proteger os seus ativos digitais. O cerne dessa jornada está na implementação de uma cultura de cibersegurança cibernética abrangente, que abraça tanto a tecnologia quanto o fator humano. Para começar, existem as automações, que desempenham um papel crucial na cibersegurança moderna. Ferramentas automatizadas podem monitorar redes 24 horas, 7 dias da semana, identificar ameaças em tempo real e responder a incidentes com uma velocidade que a intervenção humana não pode igualar. Isso não apenas aumenta a eficiência, mas também permite que os especialistas em segurança se concentrem em coisas que de fato importam, como, por exemplo, estratégias mais eficientes e complexas. Em seguida, temos as equipes de Red Team, que são especialistas em simular ataques cibernéticos de forma contínua e também de forma sofisticada. Eles testam ali a capacidade da organização de detectar e responder a intrusões. Isso fornece uma visão realista da prontidão defensiva de uma empresa. Além do Red Team, nós temos o SOC, Centros de Operações de Cibersegurança, que são outra camada crucial de defesa. Eles oferecem vigilância contínua e análise de dados de segurança, garantindo que as ameaças sejam identificadas e abordadas rapidamente. Investir em treinamento de cibersegurança para colaboradores também é extremamente fundamental. Afinal, os funcionários são a primeira linha de defesa contra ataques de phishing e outras táticas de engenharia social. Programas regulares de sensibilização sobre segurança podem reduzir significativamente o risco de incidentes. E além de tudo isso que eu já falei para vocês, Red Team, SOC, sensibilização de colaboradores, também o investimento em testes regulares de segurança, incluindo análise de vulnerabilidade e pentestes, é essencial para entender e melhorar a postura de segurança da organização. Lembrando, análise de vulnerabilidade, você vai ter uma listagem de vulnerabilidades. Já o pentest, você vai ter a vulnerabilidade e a exploração que ela pode trazer ali para o seu negócio. Por fim, para alcançar a resiliência cibernética, as empresas devem adotar uma abordagem holística, integrando tecnologia, processos e pessoas. Isso significa criar um ecossistema onde a cibersegurança é parte integrante da cultura corporativa e onde cada colaborador é o defensor proativo da segurança cibernética. E para finalizar a minha apresentação, como eu já tinha dito no início, esse não é um pitch de vendas, mas eu gostaria de apresentar a CyberX para vocês e como podemos ajudar a empresa de vocês a ficar cada vez mais segura. Bom, a CyberX é uma empresa fundada em Portugal, ela nasceu aqui no Porto, mas ela é uma empresa sem fronteiras. É um mantra que reflete que ali a nossa crença de que a tecnologia de fato rompe todas as barreiras geográficas. Não importa se o nosso cliente está nos Estados Unidos, se está na Índia, se está em Dubai. Nós conseguimos atender diversos clientes em qualquer lugar do mundo e qualquer tipo de setor. A gente fornece ali os serviços de cibersegurança de alto nível para empresas dos mais variados setores. E o nosso principal serviço, como eu já tinha dito, são os testes de intrusão. Nós simulamos ali os ataques com o objetivo de identificar fraquezas, vulnerabilidades no sistema de vocês que possam ser explorados por agentes maliciosos. Após executar os testes, a gente emite um relatório para a empresa, mostrando passo a passo de todo o caminho de exploração e também recomendamos ali como que vocês devem corrigir essa vulnerabilidade. Dependendo da empresa, a empresa também solicita o reteste. Isso quer dizer o quê? A gente envia o relatório, essas são as suas vulnerabilidades, a gente corrige e vocês testam de novo para garantir que elas de fato foram corrigidas. Todos os nossos ethical hackers possuem certificações internacionalmente conhecidas, como eu tinha dito anteriormente, o SCP, o SWS, BTS, CH, e eles não caçam apenas vulnerabilidades em programas de recompensa, aí, como muitos que caçam e falam, olha, eu sou hacker. Não, até um desenvolvedor sabe encontrar vulnerabilidade. Para você ser um hacker, você precisa de anos de experiência, precisa conhecer todo o ciclo de um pentest e como que isso traduz para o negócio de uma empresa. Não adianta falar, você está vulnerável. Tá, o que essa vulnerabilidade pode trazer para o meu negócio, qual que é o impacto, qual que é o risco que ela traz. Tudo isso faz parte. Não adianta você falar, eu sou hacker. Ok. E, como eu disse, até um desenvolvedor experiente, ele consegue encontrar vulnerabilidades no próprio código. Entendeu? Então, atualmente a gente vive isso. Muitas pessoas terminam um curso de formação de 300 horas. Ora, virei hacker. Muito bom. Então, sempre confie em empresas certificadas que tenham profissionais certificados para executar esse tipo de serviço. E por fim, gostava de agradecer a presença de todos vocês, de todos e todas. Espero que vocês tenham compreendido ali a diferença entre um pentest, análise de vulnerabilidade, sobre a batalha entre cibersegurança, inteligência artificial,
que é uma guerra contínua e só os profissionais de segurança de fato ali conseguem atuar nessa batalha. E também, por fim, eu gostava de deixar aqui o meu e-mail, se vocês quiserem conhecer mais sobre a CyberX, convidar para um café, conversar sobre cibersegurança, sobre astronomia, que é uma área que eu gosto bastante, ou qualquer outra coisa, será um gosto conversar com vocês. Estejam preparados, mas lembre-se, vocês não estão sozinhos. Conte com a gente. Muito obrigado, agradeço novamente pela presença e também pela oportunidade da Cyber e Cloud Expo 2023. Até breve!